Boa tarde, grande Paulinho, tudo bom? Você me faz aquele de sempre? Geladinho. Muito obrigado, que beleza. De bar em bar, se bebe a vida em grandes goles. A gente bebe para esquecer de lembrar, para lembrar de esquecer, para rir, para chorar, mas no fundo a gente bebe mesmo pelo prazer de beber. E na arte de beber pode estar um pouco da sabedoria da vida. Você está achando que isso é papo de bêbado? Então você não pode perder o linha de produção de hoje. De gole em gole, nós vamos mostrar como são feitas as bebidas que molham a nossa garganta e a nossa alma. O bar é o templo de quem bebe e o balcão é o altar. E aqui na mesa, a sede se encontra com a vontade de beber. De A a Z, bebe-se. E pela maneira como se segura o copo, conhece-se o bebedor. Afinal, o estilo é o homem. Sexo, traição e vingança na orgia dos deuses. Uma verdadeira tragédia grega. Os teletipos da história nos dizem que Zeus, o manda-chuva do Olimpo, mais uma vez traiu sua mulher, a bela e severa Juno. E desta vez com uma mortal de nome Semele, rainha de Tebas. Juno não deu moleza e mandou incendiar Semele em seu palácio. Isso mesmo, a deusa botou fogo na rainha. Mas graças a Zeus, o filho de Semele foi salvo. Mas ele teve que nascer da coxa do pai, o poderoso Zeus, num verdadeiro milagre dos deuses. Assim nasceu Baco, um menino que cresceu com o estigma de ter um pai divino e uma mãe mortal. O pequeno Baco só não se tornou um menino problema porque descobriu uma nova fruta, a uva. Esperto, ele inventou o vinho, tornando-se assim também um deus. E o vinho subiu à sua cabeça. Lexi International Here Now, com você, Arthur. Obrigado, Luiz. Viu só? Assim é que foi inventado o vinho. E, subindo a cabeça ou não, o processo de fabricação de vinho é o mesmo, desde os tempos de Baco. A matéria-prima é a uva. É ela que dá característica ao vinho. E não é qualquer uma. Há uma família especial que descende das uvas da bacia do Mediterrâneo. Os bagos são pequenos, as cascas grossas e os cachos são agrupados. Elas são esmagadas para se extrair o suco. Este suco fermenta naturalmente, transformando o açúcar em álcool. O fermento existe na casca da uva. Para que se possa controlar o processo de fermentação, coloca-se o suco em cubas. Aí são misturados fermentos especiais e produtos que ajudam a controlar a fermentação. Para aumentar a durabilidade, costuma-se adicionar anidrido sulfuroso, um estabilizante químico. Depois é entregar para o tempo que ele se encarrega de amadurecer o vinho em tonéis. E olha, o vinho não fez só a cabeça de Baco, não. Desde sempre ele esteve presente na mesa dos plebeus, dos reis e até dos santos. Baco se tornou o deus do vinho e da embriaguez, da colheita e da fertilidade. Nas festas em sua homenagem, música, dança e muita bebida. Um verdadeiro carnaval, aliás, a palavra certa é bacanal. E se no carnaval de Baco o vinho era a bebida eleita, no carnaval brasileiro a cerveja tem a preferência nacional. Vem de muito longe o hábito da cerveja. No Egito dos faraós já se apreciava a loura gelada. Dizem até que na Síria o código Hammurabi tinha uma parte que explicava como se fabricar cerveja. Você abria o código e lá estava escrito cerveja, como se faz. E ali explicava
que a cerveja é feita a partir da fermentação de alguns cereais, como o trigo, a cevada, o milho. E é isso que tem aqui nesses silos. Cada um deles armazena 200 toneladas de cereal. E o processo começa aqui. O malte, que é um tipo especial de cevada, está sendo peneirado para se livrar de impurezas como pó, pedra, que se misturam no transporte e no armazenamento. Depois de limpo, ele é triturado no moinho para que sua casca seja quebrada sem que ele vire farinha. Isto é importante para que o açúcar contido no grão possa se dissolver durante o processo. De 50 a 75 graus centígrados. Essa é a temperatura dessa caldeira, onde os cereais são cozidos um a um. O arroz, o milho, o malte. Depois disso eles são misturados. E é aí que o amido se transforma em açúcar, que é a base para a fermentação. Aqui é feita a filtragem da mistura. A parte sólida vai virar ração. E a parte líquida, que é chamada de mosto, segue adiante para receber um ingrediente muito especial, o lúpulo. O lúpulo é uma planta originária da Europa Central. Da flor do lúpulo se extrai uma resina que é chamada de lupulina. A lupulina tem uma cor meio dourada, meio amarelada e um sabor muito amargo, que você que gosta de cerveja sabe distinguir muito bem. Olha aqui, esse aqui é o lúpulo prensado, que vai deixar sua cerveja amarelinha. Aqui é a sala de controle e nessa caldeira grandes quantidades de lúpulo estão sendo aquecidas e misturadas ao mosto. No final desse processo, a proteína fica coagulada e na filtragem ela é retida junto com o lúpulo. Depois disso, a mistura, o mosto, é resfriada a mais ou menos uns 10 graus centígrados para se dar início à fermentação. Para se controlar todo o processo, basta acompanhar as etapas nesse painel. Aqui é que se dá a fermentação. E para que ela aconteça é utilizado um fermento cervejeiro conhecido popularmente como levedura. O que a levedura faz é transformar as moléculas de açúcar em álcool e gás carbônico. Ela fica fazendo esse trabalho dentro dos tonéis aqui por 7 dias, a uma temperatura entre 10 e 12 graus. Depois desses 7 dias, o fermento está esgotado. Ele é retirado, mas o mosto permanece dentro dos tonéis por mais 7 dias. É o chamado período de maturação. Cada um desses tonéis aqui tem 700 mil litros de cerveja. E são 12 tonéis. Vai uma cervejinha aí? Depois do período de maturação, ela é centrifugada, novamente resfriada e novamente filtrada. Então, vai aceitar aquela cervejinha que eu ofereci? Se você quiser cerveja, vai ter que esperar, porque aqui ela ainda é chope. Para virar cerveja, ela tem que ser engarrafada e pasteurizada. Aqui tudo é automatizado, da higiene das garrafas ao envasamento. São 38 mil litros por hora. E só para se ter uma ideia, a produção de 15 horas foi consumida por 850 mil pessoas que visitaram a Oktoberfest de Blumenau em 1991. Como se vê, muito carnaval, suor e cerveja. E depois de tanta folia, nada como uma pausa refrescante e revigorante. Uma pausa para um suco de frutas. Caju, jatobá, coco, maracujá, abacaxi, melão, tamarindo, melancia, manga, carambola, acerola, e cada época do ano tem uma fruta diferente. Agora no Nordeste é época de tamarindo, de acerola, de caju. Aqui no Sul tem jabuticaba, tem manga. O Brasil é o paraíso das frutas. Eu fico aqui pensando, se Adão e Eva se encontrassem aqui, de repente a fruta proibida era outra. Aliás, se eles quisessem, eles podiam fazer um suco, uma vitamina de fruta proibida. Se tivessem um tempo, porque se tivessem com pressa, iam ter que comprar pronto. E aí é que tá, suco de fruta natural industrializado. Como se faz? Utiliza-se um concentrado das melhores frutas que chega de várias regiões, principalmente do Nordeste. Este concentrado é feito a partir de uma massa da polpa, que depois é congelado e distribuído.
Transportar a fruta a grandes distâncias sem que ela estrague foi uma tecnologia que os fabricantes tiveram que desenvolver. O suco chega nesses caminhões frigoríficos e aqui são descongelados a 18 graus. É o processo Ice Crusher, o quebrador de gelo. Filtrando-se sucessivamente o suco, se consegue que ele fique homogêneo, isto é, sua consistência fica uniforme. Pasteurizar o suco para eliminar bactérias e adicionar conservantes são os últimos tratamentos antes do engarrafamento. Em cada etapa do processo são recolhidas amostras para controle. Agora, se você é daqueles que gosta da sensação de uma explosão a cada gole, você quer um refrigerante. E se você é daqueles que bebe para deixar as outras pessoas interessantes, você vai ver como é interessante o processo das bebidas destiladas. Nós vamos ver como se faz daqui a pouco, depois do intervalo. Uma fórmula de laboratório criada para a alegria e o prazer de milhões de consumidores, crianças, jovens e adultos, o refrigerante. E aqui dentro, na câmara frigorífica, está o maior segredo dele, a essência. Essência tão poderosa que uma quantidade mínima é o suficiente para se produzir milhares de litros de refrigerante. Só para você ter uma ideia, 3 bombonas dessa de plástico com um tambor desse aqui é suficiente para se produzir 101 mil litros de refrigerante. Então, nesse estoque aqui, por alto, nós temos material para se produzir 7 milhões de litros de refrigerante, que é a produção de uma semana. Para isso, basta acrescentar água tratada e filtrada e açúcar, mas muito açúcar. Com todo esse açúcar se faz o xarope, que é a base de qualquer refrigerante. O açúcar granulado é cozido a 80 graus, junto com carvão ativado. Não há bactéria que resista a esse processo. Filtrar o carvão e depois resfriar o xarope puro completam essa fase do processo. Nesses tanques aqui, o xarope feito de açúcar recebe o sabor que determina o refrigerante. E como o segredo é a alma do negócio, poucas pessoas sabem a receita dessa combinação. O que se sabe é que a mistura base recebe mais água e gás carbônico que a espoleta, que detona o prazer dos refrigerantes. Se você for para o deserto, o melhor que você tem para levar é um cantil com água. Porque essa bebida aqui, ó, com certeza você vai encontrar, mesmo no deserto. Agora, se você estiver acompanhado ou procurando companhia, talvez o melhor seja você escolher um outro tipo de bebida. Uma coisa mais quente, que te deixe mais relaxado. No balcão, o nosso único compromisso é com o copo. Apreciadores profissionais dizem que a bebida é o combustível da imaginação. E dentre elas, principalmente esta, considerada a água da vida. E não é à toa essa definição do uísque, não. Para os fãs, o uísque tem que ser bonito de se ver, ter um aroma agradável, um sabor marcante e, principalmente, deixar em quem bebe aquela sensação de bem-estar. E é por tudo isso que ele é considerado o melhor amigo do homem. O uísque seria, assim, uma espécie de cachorro engarrafado. Não se bebe uísque, cumpre-se uma devoção. E nas regiões produtoras, o cuidado vem desde o início, quando o malte ainda é cevado em germinação. Para o processo de secagem do malte, emprega-se uma mistura de turfa e coque, que são combustíveis naturais muito comuns na Escócia e na Irlanda. Além de fazer a secagem, a turfa dá um sabor todo especial ao malte. E aí se explica por que para fazer um bom uísque, você precisa importar o malte desta região. E é isso que nós vamos ver aqui hoje nessa destilaria. O malte chega, é armazenado, moído e misturado à água. Se estivesse na sua casa, essa enorme panela serviria para preparar café, mas aqui ela serve para água quente extrair o açúcar do malte.
e serve também para transformar o amido em maltose, um outro tipo de açúcar. Depois de filtrada, a mistura é resfriada e trazida aqui para os tanques de fermentação. O que acontece aqui? O açúcar do malte é transformado no álcool do malte whisky. Isso demora mais ou menos umas 40 horas. Enquanto isso, o pessoal vai controlando a acidez e a temperatura da fermentação, que é o que o Nelson está fazendo aqui agora. Depois de 2 dias, a mistura se transforma em mosto fermentado, que agora vai ser destilado. Quando se diz que uma bebida é destilada, isso significa que ela passou por um processo de purificação. Isso acontece da seguinte maneira. Aqui embaixo nesse tanque a mistura é aquecida e sobe por esses dutos aqui. Quando ela chega aqui em cima, ela esfria e se transforma em líquido novamente. E essa operação pode ser repetida inúmeras vezes. Dentro do alambique, o vapor d'água correndo por dentro de uma serpentina aquece o mosto fermentado. Parte do álcool que se separa da água é recuperado no condensador. Isto, além de purificar a bebida, aumenta seu teor alcoólico. Na segunda destilação, impurezas de início e fim de processo são eliminadas. O álcool recuperado nessa segunda destilação é o malte whisky, cujo teor alcoólico é de 65%. Aqui, o malte whisky vai ficar envelhecendo em tonéis de carvalho, no mínimo por 3 anos. É um processo lento e há muita perda devido à evaporação. Os tonéis não têm cola nem pregos. Neles, tudo é encaixado. E a razão é fácil de perceber. Nada deve influir no sabor do malte, a não ser a madeira do tonel. Como se vê, é uma linha de produção em muitas fases bem próxima do artesanato, mas um artesanato que se vale da informática para controlar diversas variáveis do processo. Esses computadores processam dados sobre idade e procedência dos tonéis. Controlam também o envelhecimento do malte. Além disso, eles controlam as condições ambientais dos armazéns onde são guardados esses tonéis, principalmente no que diz respeito à umidade, que tem que ser mantida alta para diminuir a evaporação. Tudo isso os computadores controlam. Ao copo do consumidor chegam diferentes tipos de uísques. Teores diferentes de álcool, combinações diversas de maltes, matérias-primas de procedências diversas, são apenas alguns dos fatores que determinam o sabor marcante de cada um deles. Como dizia Humphrey Bogart, a humanidade está sempre 3 doses de uísque atrasada. Aliás, se ele morasse no Brasil, ele diria: Sam, por favor, me sirva uma branquinha. E eu vou dizer: ô Paulinho, leva uma branquinha para mim lá na mesa. Aliás, Paulinho, traz mais uma pro meu amigo aqui também. Falou? Desculpa, gente. Esqueci de apresentar. Esse aqui é o famoso Zé Pilintra, símbolo máximo dos bebedores de cachaça do Brasil. Tanto é, coitado, que acabou morrendo disso. E é a ele que a gente sempre homenageia quando está tomando uma dose da marvada. É ou não é? Como alguém já disse uma vez, o estilo é o homem e a bebida a sua mais fiel revelação. Tchim, tchim, Zé.